pessoal! Na aula de hoje, vamos iniciar analisando duas situações referentes a juros. Juros é o resultado entre o produto de um valor em dinheiro ou capital por uma taxa em um determinado tempo. Sabemos que os juros só são benéficos quando nós vamos receber. Do contrário, teremos que pagar. Esses juros, eles podem acontecer de duas maneiras. Eles podem ser juros simples ou juro composto. Para que a gente proceda a análise sobre os juros, nós vamos avaliar as condições em que ocorrem e o montante obtido. O montante é a soma entre o valor inicial mais o juro obtido. Montante, então, quando nós temos uma avaliação simples. Vamos ver com o auxílio do GeoGebra. Nesse modelo de gráfico, nós vamos perceber que os juros acontecem de forma gradual e vamos obtendo valores que correspondem na ilustração gráfica a uma função do primeiro grau. É uma linha reta. Ao escrever o modelo de gráfico de juro composto, nós vamos perceber que a nossa função ela teve um movimento abrupto, mostrando que o juro aumenta muito rapidamente. É este o modelo de gráfico que nós vamos estudar hoje. Uma função f de r em r, dada por f de x igual a a elevado a x, ou y igual a na x, com a pertencente aos reais positivos e ainda a diferente de 1, é chamada função exponencial. Aqui deixei alguns exemplos para que possamos perceber os números como base da função exponencial. F de x igual a 3 elevado a x, g de x igual a raiz quadrada de 2 elevado a x, h de x igual a 1 meio elevado a x, e m de x igual a 0,6 elevado a x. Nós podemos ter a representação gráfica também de uma função exponencial. Nós podemos ter este movimento da função ou este. Nesse primeiro, nós estamos subindo, o que caracteriza uma função crescente. Mas como reconhecer a função crescente? Nós vamos analisar o a nossa base da função. Se o nosso coeficiente a for um número maior do que 1, nós vamos ter uma função crescente. Se o nosso a da função for um valor localizado entre 0 e 1, essa função será decrescente. Vamos analisar um pouquinho mais sobre essa questão. Este valor a maior do que 1, vamos recordar que a nossa função não vai ter valor zero, porque nós excluímos o zero, e também não vão ter valores negativos, então são todos valores positivos. Maior do que 1. Número 3, por exemplo, é maior do que 1. Raiz quadrada de 2, ainda que seja uma raiz inexata, o valor correspondente à raiz quadrada de 2 é um número maior do que 1. Quer dizer, não importa se é um número inteiro ou um número decimal. O importante é que a quantidade simbolize um valor maior do que 1. Sendo maior do que 1, este valor da nossa função, ela vai ter sempre este movimento, que caracteriza uma função exponencial crescente. Quando o nosso valor a estiver localizado entre 0 e 1, nós vamos ter uma função decrescente. Quais seriam estes valores? Muito cuidado, não são valores fracionários. São valores cuja representação dessa fração é um número menor do que 1. Para isso, nós podemos cuidar uma dica. Toda fração, quando nós tivermos numerador menor do que o valor do denominador, ela é um valor menor do que 1. Por exemplo, 3/5, o número 3 é menor do que 5. Significa que eu reparti alguma coisa em 5 partes e peguei apenas 3. Agora, se eu imaginar o valor 10/3, percebam que eu reparto alguma coisa em 3 partes.
mas eu consigo pegar muito mais do que uma parte inteira. Então, não é toda fração que vai simbolizar uma função decrescente. É a quantidade menor do que 1. Vai ser um valor entre 0 e o número 1. Cuidar, então, também aqui o número decimal. O número decimal, como eu já disse, raiz quadrada de 2 é um valor decimal infinito e não periódico. Assim como este valor também é decimal. Percebam que ele inicia por 0. Então, este valor aqui seria típico de uma função decrescente. Vamos ver como construir estes modelos de gráfico. Para representar o gráfico de uma função exponencial, nós vamos necessitar novamente de construir uma tabela. E essa tabela, normalmente, ela vai variar entre -3 e 3, que é para termos a noção do desenho do gráfico. Então, no nosso primeiro caso, nós temos uma f de x igual a 2 elevado a x. Já está anotado aqui e nós vamos elevar a quantidade 2 ao número -3. Lembrando que, como o expoente ficou negativo, nós vamos inverter a base para que ele fique positivo. 1/2 elevado à terceira potência, sabemos que corresponde a 1/8. Já o número -2 seria 2 elevado a -2, invertendo a base novamente, teríamos 1/2 elevado a 2, que vai nos resultar em 1/4. A quantidade -1, 2 na -1, inverte para que fique positivo o expoente, teremos 1/2. 2 elevado a 0, sabemos que qualquer número elevado a 0 dá 1, que 2 elevado a 1 é o próprio 2, que 2 elevado a 2 corresponde a 4 e que 2 elevado a 3 corresponde a 8. Agora que nós já calculamos todos os valores, nós podemos montar os pares ordenados x e y. O nosso valor -3 associa com o valor 1/8. O valor -2 associa com o valor 1/4. -1 com 1/2. A quantidade 0 com 1 com 2, 2 com 4 e 3 com 8. Agora nós vamos fazer a representação gráfica. Para representar os gráficos de função exponencial, muitas vezes é conveniente iniciar pela quantidade inteira. Então, 3 do x e 8 do y. O número 3 do x está aqui e o número 8 do y está lá em cima. Depois, 2 do x com 4 do y. Então, a quantidade 2 associa com o número 4. Já o número 1 associa com o número 2. O número 0 com a quantidade 1. O número -1 com a quantidade 1/2. Quer dizer, o número 1 vai associar com a metade entre o 0 e 1. O número -2 com a quantidade 1/4. A metade de 1/2. E o número -3 associa com 1/8. Agora nós vamos unir os pontos. Lembrando de deixar um espacinho antes e um espacinho depois. Foi perceptível o movimento do gráfico crescendo. Isso, então, para a base maior do que 1. Agora nós vamos construir o gráfico da função f de r em r, dada por f de x igual a 1/2 elevado a x. Utilizando novamente os mesmos valores, para que a gente possa perceber o comportamento inverso de uma função em relação a outra. Invertendo a base, nós vamos ter 2 na terceira, que vai dar a quantidade 8. 1/2 na -2, 2 na 2, que dá 4. 1/2 na -1, que invertendo a base dá 2 na 1,
que vai dar o próprio 2. 1 meio na 0, que dá 1. 1 meio na 1, que dá o próprio meio. 1 meio na 2, que dá 1 quarto. E 1 meio na 3, que dá 1 oitavo. Agora nós vamos montar os pares ordenados, x e y. Valor do x, menos 3, com 8 do y. Menos 2 do x, com 4 do y. Menos 1, com 2. 0 com 1. 1 com 1 meio. 2 com 1 quarto. E 3 com 1 oitavo. Agora nós vamos representar no plano cartesiano. Menos 3 associa com a quantidade 8. Menos 2 associa com a quantidade 4. Menos 1 do x associa com a quantidade 2 do y. 0 associa com a quantidade 1. Então, aqui. 1 do x associa com 1 meio do y. 2 do x associa com a quantidade 1 quarto do y. E o número 3 associa com a quantidade 1 oitavo. Bem rente já ao eixo x, sem tocar o eixo x. Unindo os pontos. Então, que conclusões podemos chegar? Que a nossa função exponencial, toda vez que ela não tiver nenhum valor associado à base elevada a x, nós vamos passar pelo número 1 do y, pelo par ordenado 0 do x e 1 do y, sempre. Tanto quando ela for crescente, quanto quando ela for decrescente. Era isso. Espero ter ajudado. Até a próxima.